por exemplo, as discussões mais comuns, né? Por exemplo, principalmente nessa época, tem aquela discussão sobre a data do nascimento de Jesus, né? Sempre tem, né? Tem. Na tua perspectiva histórica, não se sabe a data? Como é que é? Não, porque assim, é óbvio que assim, se você pensar um pouco, você vai entender que, claro que não, provavelmente não foi no dia 25 e tal. Eu até entendo que é preciso escolher uma data e tudo mais, né? Mas se tem ideia dessa data ou é um conceito meio vago, assim? Então, é difícil nós precisarmos, né, Marco? É difícil você precisar quando Jesus exatamente nasceu. Agora, o que nós podemos dizer, por exemplo, é que Jesus certamente não nasceu no dia 25 de dezembro. Certo. E isso por pelo menos 3 razões, e na última delas eu vou tentar me aprofundar um pouco mais na sua pergunta, porque é uma questão mais complexa. Já vou tentar chegar daqui a alguns minutinhos lá, daqui a pouquinho eu já vou tentar chegar lá. Mas por que Jesus, por exemplo, não poderia ter nascido no dia 25 de dezembro? Por 3 razões principais. Uma razão climática, razão histórica e razão bíblica. Então, razão climática, porque no hemisfério norte, que é onde Israel está localizado para a banda norte do globo, né, o inverno ele costuma se dar nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Então, por exemplo, agora nós estamos no mês de janeiro. E aí, o que acontece? Se Jesus tivesse nascido em algum desses meses, dezembro, janeiro ou fevereiro, nós teríamos um problema de contradição com um dos relatos dos evangelhos, sobretudo aquele que aparece em Lucas capítulo 2, versículos 7 e 8, que diz que, por ocasião do nascimento de Jesus em Belém da Judeia, os pastores estavam à noite cuidando de rebanhos no meio do campo. Ora, se fosse o período de dezembro, aquilo estaria com neve, estaria gélido, estaria muito frio, então isso não teria o menor cabimento. Portanto, a partir desse dado bíblico, e também que envolve um elemento climático, não dá para dizermos que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, porque seria um momento muito friorento no hemisfério norte, portanto, em Israel. Então esse é um primeiro argumento que descarta o dia 25 de dezembro como uma hipótese de data para o nascimento de Jesus. Uma segunda razão é a histórica. O que acontece? A primeira referência clara, ao que tudo indica, embora existam divergências sobre isso, ao dia 25 de dezembro, que liga essa data ao nascimento de Jesus, ela aparece num calendário litúrgico chamado Filocaliano e que, por sua vez, data do ano 354 depois de Cristo, meados do quarto século. Também esse documento ele é conhecido como Cronógrafo de 354. Né? Essa obra ela foi elaborada por um calígrafo, né, chamado ali Fúrio Dionísio Filócalo, um nome bem ali difícil, e nela nós encontramos, por exemplo, a seguinte frase: no dia 25 de dezembro nasceu Cristo em Belém da Judeia. Então a primeira declaração, ao que tudo indica, se dá em meados do quarto século. Aí é que vem a seguinte questão. É difícil afirmar com certeza, mas uma hipótese muito defendida por cristãos e não cristãos, por estudiosos do assunto de forma geral, é que os cristãos optaram por associar o nascimento de Jesus ao dia 25 de dezembro, porque a partir do ano 274 da nossa era, o dia 25 de dezembro em Roma, ele passou a ser considerado como o dia Natalis Solis Invicti, ou seja, o dia do nascimento do Sol invicto. Dia este que, digamos, ele celebraria a vitória da luz sobre a escuridão, né, sobre a noite mais longa do ano. Então os cristãos teriam se apropriado desta data. Igreja Católica, né, e tal. contexto católico, e o teriam reinterpretado, né, a partir de uma ótica cristã, uma vez que Jesus ele é retratado em João como a luz do mundo, com base numa linguagem de Malaquias. Sol da justiça, ele é o sol sim. da justiça, perfeito. Então, os cristãos teriam adaptado esse dia de um calendário romano e pagão a um contexto mais cristianizado. É uma hipótese, acerca da qual existem muitas divergências. Não estou afirmando que é isso que ocorreu, mas é uma das hipóteses muito aventadas com frequência. E aí nos leva a uma questão talvez a mais interessante aqui, que é a seguinte:
nós não temos como saber, eu voltei à sua pergunta inicial, disse que eu voltaria a ela. Aham. Dá para sabermos com certeza o dia, mês e ano que Jesus nasceu? É óbvio que não. Né? Eu não tenho como saber o dia que Jesus nasceu, com certeza, não tenho como saber o ano, eu tenho como saber o ano aproximado, mas um mês eu posso talvez bater na trave. Então, já vou tentar chegar lá. O que acontece? Sabe-se que Jesus ele nasceu, segundo os evangelhos, por exemplo, o evangelho de Mateus, né? Jesus ele nasceu durante o governo de Herodes o Grande, que, por sua vez, Herodes o Grande ele morre entre os anos 4 e 3 antes de Cristo. Ora, se quando Jesus nasceu Herodes ainda estava vivo, que é o que diz Mateus capítulo 2, então isto significa que Jesus deve ter nascido em algum momento antes dos anos 4 e 3 antes de Cristo, correto? Segundo os estudiosos, portanto, Jesus deve ter nascido entre os anos 8 a 4 antes de Cristo. Antes de Cristo. E não no ano 1 ou no ano 0, vamos assim dizer, como nós costumamos entender. Só que, em geral, como que nós chegamos ali a uma data do nascimento de Jesus? Não o dia, não o ano, mas talvez possamos chegar próximos do mês em que ele nasceu. Talvez seria uma curiosidade de muitas pessoas, né? Em que mês talvez Jesus nasceu? Já que não dá para saber nem o dia nem o ano, em que mês? Aí eu tenho que fazer toda uma construção, se você me permitir. Claro. Eu vou tentar ser breve. Que é a seguinte, para chegar no mês, para você e os queridos telespectadores aí desse podcast, para saberem mais ou menos o cálculo que a gente fez aqui. Em Lucas capítulo 1, versículo 5, lá diz que Zacarias, marido de Isabel, ele é um sacerdote da ordem de Abias, ok? Lucas capítulo 1, versículos 23 e 24, ele dirá que João Batista ele foi concebido naqueles dias em que Zacarias, por exemplo, atuou como sacerdote, ou seja, durante essa tal da ordem de Abias. Quando nós retrocedemos e vamos para o Antigo Testamento, em 1 Crônicas 24, lá nós descobrimos que existiam 24 turnos de sacerdotes, que foram criados, por exemplo, por Davi, e ao que tudo indica, ao que parece, esses 24 turnos, eles cabiam em 15 dias anuais para cada turno, ou seja, 2 turnos por mês. E além disso, estou construindo todo arrazoado, você vai ver onde eu vou chegar. 1 Crônicas 24, 10, ele diz que o turno de Abias ele era o 8º, que é ali o citado no texto de Lucas, que corresponde, por exemplo, ao mês de Tamuz no judaísmo, e que, por sua vez, o mês de Tamuz, ele diz respeito ao nosso mês de julho, ok? Então, vamos lá. Sendo assim, e pressupondo que existiam 2 turnos de sacerdotes por mês, e que o calendário judaico, diferentemente do nosso aqui ocidental brasileiro, ele começa no mês de Nissan, que corresponde a março e abril. Então, isso significa o seguinte: o mês de Tamuz, isto é, julho, ele foi o mês do anúncio do nascimento de João Batista e também o mês do início da gravidez de Isabel, a sua mãe. Imaginando que, obviamente, Isabel ela deu à luz a João Batista 9 meses depois, imaginando que foi uma gravidez normal. Isso que significa dizer que João Batista nasceu no mês de Nissan, que corresponde a março ou abril no nosso calendário. Bem, mas onde é que Jesus se encaixa nisso tudo? Aí é que entra o detalhe. No 6º mês da gravidez de Isabel, isso tudo está no Evangelho de Lucas, Sim. tá? Então, no 6º mês da gravidez de Isabel, que é o mês de Tebet, que corresponde aos nossos meses de dezembro e janeiro, o anjo Gabriel ele aparece a Maria e anuncia que ela ficará grávida e conceberá Jesus, ok? Ora, como Jesus nasceria 9 meses depois desse anúncio, então Jesus nasceu possivelmente, vamos assim dizer, no mês de Etanim, que corresponde aos nossos meses de setembro ou outubro. Estas seriam datas muito razoáveis, muito possíveis, sem viajar na maionese, a partir de dados bíblicos, embora esta informação seja contestada. Há quem diga que Jesus nasceu entre março e abril, há quem diga que ele nasceu em julho, mas eu ousaria conjecturar, é uma hipótese, é uma teoria, não é uma afirmação tácita, que Jesus possivelmente
à luz dos dados brevemente expostos, pode ter nascido nos meses de setembro ou outubro, que corresponde ao mês judaico de Etanim. Interessante, já tinha escutado que ele tinha nascido em abril, mas nunca tinha ouvido esse raciocínio que você construiu aí. Muito bacana, porque em razão da Páscoa e tudo mais, há quem acha que ele nasceu em março, abril, né? Que é mais ou menos os meses que a gente comemora a Páscoa hoje aqui, né? Perfeito. Não sei nem se no calendário judaico lá era por Sim, março. tem a ver com isso, mas a questão é que o calendário judaico não começa com janeiro. Sim. Ele começa com Nissan, que é março, abril. Se você começar a contar, então, Nissan como primeiro mês, a partir do calendário judaico, e você colocar o tempo de Abias, o nascimento de João Batista e a data do anúncio, esperando os 9 meses de João, os 9 meses de Jesus, você pode chegar aproximadamente ao mês de Etanim, que corresponde a setembro ou outubro. A Páscoa no judaico é março ou não? É um contexto de março a abril. É? Março a abril. No judaico. Isso, Nissan, nesse contexto aí. Esse foi um corte do Entrando na Mente podcast. Eu quero te convidar a assistir esse episódio completo, clicando no link que está aqui na descrição do vídeo. E te convidar também a se inscrever no nosso canal.